Olá, que alegria ter você aqui. Você vai receber uma palavra de Deus para o seu coração no canal Edificando Vidas. A equipe tem trabalhado muito para abençoar você. Não esqueça de apertar o sininho para receber as notificações, curtir e se inscrever. Se inscreva nesse canal. Vem agora uma grande mensagem gravada no templo da Primeira Igreja Batista em Parque Dourado. Eu sou o pastor Ailton Bezerra e que Deus te abençoe. A lágrima nivela todos nós. Uma lágrima nivela todos nós. Todos os dias, durante todos os anos, lágrimas são roladas em nosso país, em todo o mundo. E quando digo que a lágrima nivela todos nós, é porque a lágrima corre do rosto do branco, do cafuzo, do mulato, do negro. A lágrima corre do rosto daquele que tem poder aquisitivo ou menos poder aquisitivo. A lágrima corre do rosto não só do doente, mas também do médico. A lágrima corre do rosto não só do homem do dia, mas também do artista. A lágrima nivela todos nós. O tema da mensagem é: Jesus chorou. Todavia, o tema choro ou lágrima ou sofrimentos, ele é muito complicado, porque o ser humano, ele acha que chorar é sinônimo de fraqueza. E no meio cristão evangélico, até citei isso na mensagem passada, parece que expressar sentimento é fraqueza espiritual. Totalmente contraditório. No Novo Testamento existia, desde o Novo Testamento, existia uma profissão chamada carpideira. Quem já ouviu falar? A carpideira quase sempre é uma mulher, né, uma figura feminina, e ela tem a função de chorar para um defunto alheio. Ela é paga, né, para ir para o velório e chorar. Interessante. Isso acontecia muito naquele contexto histórico, porque os homens eram considerados impróprios para isso, porque eles deveriam ser fortes, líderes da família, e não dispostos a mostrar qualquer tipo de emoção crua como a tristeza. Ou seja, naquele contexto judaico do povo semita, em linhas gerais, chorar seria sinônimo de fraqueza. Inclusive existe o popular pensamento dizer que homem não chora. Mas nesse texto nós temos a Bíblia dizendo que Jesus chorou. E aí o que nós vamos aprender debruçado nesse texto? E antes de entrar nesse texto, precisamos entender que os evangelhos nunca foi contra quem chorou ou expressou sentimento. Pelo contrário, na teologia paulina está escrito em Romanos 12:15, alegre com os que se alegrem e chore com os que choram. Então a teologia paulina já diz, olha, seja alegre com quem está alegre e chore com quem está chorando. Ou seja, se você é um verdadeiro cristão, se você é espiritual, ou se julga ser um homem ou mulher de Deus, você deve expressar sentimento. A insensibilidade, a desumanização, ela não é da Bíblia. Ela é da sociedade pós-moderna, que é oca, vazia de sentido, vazia de Deus, vazia de amor e vazia da graça. Então, o texto paulino vai mostrar para nós que eu devo me alegrar com quem se alegra e chorar com os que choram. Muitos perderam a capacidade de se alegrar com a vitória do outro. Muitos perderam a capacidade de celebrar a vitória do outro. E muitos também perderam a capacidade de sentir a dor do outro. Quanto mais o tempo passa, a sociedade se afasta de Deus. Quanto mais o tempo passa, o homem se distancia da humanidade e vai se tornando um ser desumanizado e se tornando numa coisa, o que alguns sociólogos chamam de a coisificação do ser. Ainda continuando no Novo Testamento, Jesus em Mateus 5:4, olha o que o texto vai dizer, projeta aí para nós, um texto muito conhecido, Mateus 5:4, as bem-aventuranças. Jesus fala assim, ó, bem-aventurados, vamos dizer, bem-aventurados que, porque serão
O contraditório dessa palavra que bem-aventurados no grego é makairos, ou makairos, que quer dizer feliz, feliz e muito feliz é quem chora. Porque o choro é terapêutico. Pessoas que estão guardando o choro na alma podem adoecer de problemas psicossomáticos, ou seja, problemas que são desencadeados a partir do seu processo emocional e vão atingir o seu corpo. E por que não choram? Lembro quando meu pai morreu, eu demorei uma semana para chorar. Foi tanta correria, tanta agitação. Eu ia sair 11 de dezembro de 2000 e... foi o ano que ela nasceu, 2006, né? E eu ia sair para comemorar com a minha esposa. E aí eu lembro que eu peguei o carro do meu sogro na ocasião. Quando eu ia entrar no carro, a mulher ligou: teu pai morreu. Falei: morreu nada, essa mulher é maluca. Morreu. E o pior de tudo, quem teve que tirar o corpo dentro de casa foi eu. Quem teve que botar no caixão foi eu. Junto com o Altair, o Washington, daqui e outros. Eduardo também estava lá, né, Eduardo? Sinistro. E o pior de tudo foi tocar nele e ver que ele estava morto. Eu nunca tinha visto tocado em um defunto. Sinistro. E a luta foi tão grande que eu não chorei. E eu lembro que no sepultamento dele, aí tinha pastores, e tem pastores, e cada um tem uma estrutura emocional, e tinha pastores muito assim, com muito cuidado para falar e tal, e cantando aqueles louvores bem... E eu falei: não, nós vamos cantar milagre, porque ele gostava de milagre e aprendeu a cantar milagre aqui. Aquele louvor que diz assim, ó: posso crer em minha vida, um milagre vai. Olha para o teu vizinho aí: posso ver as promessas sendo liberadas sobre mim, sendo liberadas sobre mim. Então, nós cantamos isso. E só depois de uma semana que eu fui chorar. Não porque não queria chorar, mas porque não consegui chorar. Quem já teve a experiência de não conseguir chorar? Levanta a mãozinha. Então não foi só não, viu? É o nosso status quo emocional. Todavia, voltando para a Bíblia, nós vamos no Antigo Testamento. E até o Antigo Testamento, mesmo eivado dessa cultura, olha o que fala o Salmo 30, versículo 5. Porque a sua ira dura um só momento, mas seu favor dura a vida inteira. E aí, para terminar, o choro, mas a alegria, ou aqui nessa versão, ao anoitecer, pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Então, meus irmãos, a Bíblia é muito clara em mostrar que até carpideira existia naquela época, para fazer essa terapia do choro, da lágrima. Porém, concluindo aqui essa introdução para entrar no próprio texto, Apocalipse 21:4 diz: e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, já não existirá mais luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Quem pode glorificar a Deus? Então diga para o teu vizinho: Deus vai enxugar dos seus olhos, dos meus olhos, toda lágrima. Ou seja, não vai chorar nem de tristeza, mas também nem de alegria. Quem já chorou de alegria aqui? É difícil chorar de alegria, é quase, né? Não é uma coisa muito corriqueira. Mas vamos lá. Jesus chorou. Amém? Ele chorou em dois momentos. Lucas 19, 41 a 45, foi um outro momento que ele chorou. Vou pedir para ele projetar, para a gente poder acompanhar a leitura para quem está em casa, e você que está aqui no templo da primeira igreja batista. Inclusive, antes, quando ele bota o texto, hoje o irmão falou: pastor, eu estava lá na Ilha do Governador, e as pessoas conhecem a igreja na Ilha do Governador. Eu falei: rapaz, conhece a igreja em todo lugar, né? E ainda mais as pessoas que acompanham o trabalho que a gente vem realizando. Vamos lá, 19, 41, bota aí, vai, vamos lá, ó. Quando ia chegando, vendo a cidade, o que ele fez? Chorou. Quando Jesus chegou em Jerusalém, Jesus chorou. Versículo 42. E dizia: a se conhecera por ti mesma, ainda hoje, o que é devido à paz. Mas isso está agora oculto aos teus olhos. Vai.
pois sobre ti virão dias em que teus inimigos, Jesus profetizando, te cercarão de trincheiras, e por todos os lados te apertarão o cerco, e te arrastarão, ou arrasarão melhor, e aos teus filhos dentro de ti. Não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Depois, entrando no templo, expulsou os que ali vendiam. Esse texto é curioso. Jesus, ele viu a catástrofe que aconteceria no ano 70 depois de Cristo, quando Tito Vespasiano invadiria Jerusalém, derrubaria o templo e os muros. E Jesus, quando chegou em Jerusalém, como um pai que sabe, está vendo seu filho para um caminho que não é muito bom, e ele fica triste. Jesus, como Deus e Senhor e como profeta, ele viu o destino que Israel teria, Jerusalém teria, e ele chorou, e eles não conseguiram ver. Então, em todo o Novo Testamento, Jesus expressou sentimento, expressou humanidade, expressou verdade. A Bíblia apresenta Jesus como 100% Deus e 100% homem. A humanidade não execra a espiritualidade. A humanidade revela espiritualidade. Ser humano é ser santo. Ser humano é ser de Jesus. Ser humano é ser verdadeiro. Como disse na semana passada, repito: abraçar, beijar, falar, conversar, amar, sorrir, estar em comunhão na igreja, isso é coisa de santo, de pessoas de Deus. Agora, o que Jesus nos ensina nessa história? Para aprendermos, eu convido você a deixar ou acompanhar a leitura em João capítulo 11, versículo 1. O que ele nos ensinou? Número 1. É que, vamos lá, versículo 11, ou capítulo 11, versículo 1. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria, sua irmã Marta. Ali, ó quem estava doente, Lázaro. Ok? Versículo 2. Estava Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor, e lhe enxugou com os pés os cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem? Segura aí, olha para cá. Dentro do escopo dessa primeira lição bíblica, guarde no seu coração essa verdade que vai com certeza abençoar você e a mim. A primeira verdade sobre Jesus chorou, e eu já tenho dito, é a seguinte: eu também posso chorar e expressar os meus sentimentos. Então, a primeira verdade que nós aprendemos, que eu, como verdadeiro cristão, eu posso chorar e eu posso expressar os meus sentimentos. Eu não preciso fingir, eu não preciso viver uma aparência. Não, eu sou o que sou, e como estou, eu estou expressando sentimento. Porque quando a gente vive uma falsa religiosidade, a gente vive de aparência. Então, eu aprendo isso, mas também o que nós aprendemos aqui nesse episódio? Continuando ainda, primeiro, dessa continuidade do texto, quem Jesus ama, em algum momento, pode passar por enfermidade. Diz o texto, mandaram chamar a Jesus, porque Lázaro estava o quê? E o texto diz, aquele a quem? Meu irmão, quem Jesus ama também fica doente. Olha como é que tem gente equivocada no meio evangélico. Não estou entendendo, já está na igreja, e o fulano também está, e a gente está com luta. Ué, quem Jesus ama tem dor de barriga, dor de cabeça. Quem Jesus ama, de vez em quando acorda triste, desanimado. Quem Jesus ama, porque quem Jesus ama não é alguém intocável nessa terra. Isso aqui acaba com muito pensamento equivocado. E também acaba com aquele pensamento de ficar buscando culpado. Quem foi culpado? Será que foi ele? Será que foi eu? Será que foi ela? Será que foi não sei quem? Não tem culpado. Quem Jesus ama também passa por enfermidade. Quem Jesus ama também passa por lutas. Não por causa de algum erro, algum equívoco da sua vida com Deus. O destaque do texto, versículo 1 diz: está enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de Marta, da irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo os pés do Senhor. Que coisa interessante, irmãos. Uma mulher que estava adorando a Deus. Ou seja, ela ungiu os pés de Jesus com bálsamo. Ela enxugou os pés de Jesus com seus cabelos. Então a adoração dela não livrou ela de passar pela dor.
A adoração dela não livrou de passar pelos problemas. Essa pregação tem que ser muito clara, porque senão nós vamos ficar questionando a Deus, aos homens, ao mundo, e buscar refrigério, não refrigério, mas sustento, magia, para resolver algum problema que eu acho que é divino. Na verdade, eu preciso entender que pessoas que Jesus ama ficam doentes, e pessoas que Jesus ama também morrem. A Bíblia diz que Lázaro morreu. Quantas pessoas que você ama já morreu? 2, 3, 4, não sei. Eu acabei de dizer de uma que eu amava e morreu. Porque quem Jesus ama também morre. E diga para o teu vizinho, você também vai um dia. Fique tranquilo. Agora, eu não quero agora, e você? Então escuta. Agora, quem Jesus ama passa por luta, pode passar por enfermidade, e quem Jesus ama até morre. Mas quem Jesus ama também recebe livramento de Deus. Quem Jesus ama também recebe misericórdia de Deus. Quem Jesus ama também recebe graça de Deus. E quem Jesus ama, ele também tem poder para ressuscitá-lo. Por isso que ele disse em João 11, 25, e disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que esteja morto ainda viverá. Quem crê em mim, ainda que morra. Então meu pai, em 2005, né, Mildinho? Vocês casaram em que ano, você e Jaline aqui? Foi que ano? Foi 2005 ou 2006? 2006. Então, no ano que eles casaram, foi o ano que meu pai aqui levantou a mão para Jesus. Então, eu creio que o meu pai, ele recebeu essa palavra: quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então, ele já está em Cristo Jesus. Aquele teu familiar também já está em Cristo Jesus. Então essa é a nossa fé, que quem Jesus ama também ressuscita, e ressuscitará no último dia, na ressurreição de todos, para a glória de Deus. Irmãos amados, fato curioso é que Jesus ia muito naquela casa. Quando ele ia em Betânia, o lugar que ele ia tomar um café, se fosse o caso, se fosse sua cultura do café, o lugar que ele ia degustar um alimento era na casa de Marta, de Lázaro e Maria. Era a casa que ele gostava. Deixa eu te dar aqui uma palavra. Jesus gosta da sua casa? O que você acha? Jesus tem prazer de estar na sua casa? Jesus gosta de entrar na sua casa? No seu quarto, na sua sala, no seu banheiro? Jesus gosta de entrar na sua cozinha? Jesus pode entrar na sua geladeira? Jesus pode estar presente em todo o ambiente da sua casa? Se pode, diga glória a Deus. Pode, Senhor. Mas mesmo podendo, e mesmo estando lá dentro, não quer dizer que teremos isonomia de qualquer luta. Nós não queremos, nós não gostamos, nós não desejamos, e até repreendemos toda luta, mas passamos por ela. Mas o melhor é que passamos com Cristo Jesus. Agora, amados, uma coisa muito interessante. Diz o texto, versículo 4: ao receber a notícia, disse Jesus: aqui é forte, esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus por ela seja glorificado. Guarde isso aqui. Jesus chorou porque viu um sofrimento. Eu vou mostrar o porquê que ele chorou. Ele não chorou porque Lázaro morreu. Ele não chorou porque Lázaro estava doente. Você vai ver por que ele chorou já já. Mas antes de mostrar, olha o que nós aprendemos agora. Nem mesmo a morte está fora da palavra profética de Jesus. Pastor, não entendi. Você vai entender agora. Jesus chegou, falaram: Jesus, é o seguinte, aquele que você ama está doente. E já vem com o teu assim: olha, tem jeito não. Jesus, aquele que o ama, está sofrendo. Jesus, aquele que o ama, está assim, está assado. Ok, Jesus vem, recebe a notícia e declara: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória. Irmãos, nenhum problema, nenhuma enfermidade, nem mesmo a morte está fora da palavra profética. Pastor, não entendi, explica. Vou explicar para melhor compreensão. Pode estar acontecendo o que for na sua vida, na sua família,
Pode estar acontecendo como está acontecendo lá com a netinha. Qual é o nome dela, Arthur? Helena não está fora da palavra profética. E nós enviamos agora sobre Helena, Salmo 107, versículo 20. Enviou-lhes a tua palavra e os curou daquilo que era mortal. E profetizamos aí que Helena virá para casa, uma bebê sadia, para a glória de Deus. E vamos consagrar ela aqui para a honra do Senhor Jesus. Diga para o teu irmão, nem a morte, nem a enfermidade, nem problemas financeiros estão fora do teor profético. A palavra profética está na frente de qualquer luta, de qualquer dificuldade. Jesus falou, isso não é para a morte, é para a glória de Deus. Se você crê, profetiza aí para 3 irmãos. Diga aí, ó, isso você está passando, não é para você morrer não, é para a glória de Deus. O nome de Deus está sendo glorificado, o nome de Deus está sendo exaltado. Aí minha irmã, a gente viu ali a irmã, o filho dela, o Rafael, passou um acidente muito sério. Mas irmã, não foi para a morte, foi para a glória de Deus. Deus está agindo lá, Deus está agindo aí. Diga aí para 3 pessoas, não é para a morte, é para a glória de Deus. Porque a morte, a doença, a enfermidade, o problema no casamento, o problema de qualquer ordem, não está fora da palavra profética. E aí eu vou te provar, para você e eu e nós juntos compreendermos, dentro de um exemplo bíblico, caminhando aqui. Ezequiel capítulo 37, diz a Bíblia que a mão do Senhor levou Ezequiel a um vale de ossos sequíssimos. Veio sobre mim a mão, lá na tela, e ele pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale que estava cheio. Que sinistro! Deus, a mão de Deus levou o profeta Ezequiel no meio do cemitério. Sinistro. Cheio de ossos sequíssimos. Versículo 2. E me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e não estavam nem secos, meu irmão, olha só. Carcaça de osso, de bicho, em lugares assim esquisitos, já dá medo, sim ou não? Tu imagina carcaça de osso de gente. Era um filme de pior terror possível. Então ele estava lá, e de repente, olha que loucura, então Deus perguntou, filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi, Senhor Deus, tu sabes. O que é isso que eu estou dizendo? Eu não sei de nada. Eu não sei de nada, eu estou aqui no meio dessa confusão aqui, e eu não sei de nada, e talvez você entrou aqui essa noite, e você está pastor, eu não sei mais de nada. Eu já não sei mais de nada que está acontecendo. Eu não sei mais de nada, eu não sei nem o que fazer. Eu sei de uma coisa, eu estou tomando a pancada aqui, pancada ali, pancada cá. Eu não sei de nada. Então diga para o Senhor aí, Senhor, é o seguinte, eu não sei de nada, mas tu sabes de todas as coisas. É o que ele está dizendo. E o Senhor disse para ele, profetiza a estes ossos, e diz-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Irmãos amados, ele começou a profetizar os ossos. Isso é loucura. Profetizar osso. Ele começou a falar e profetizar. Diz esses ossos, eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Olha aí. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, porei em vós o Espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o... Então profetizei, segundo o que me for ordenado. Enquanto eu profetizava, eu vi um ruído. O cara está orando, está pregando, está indo para a igreja, aí de repente, o negócio está ruim, está feio para caramba, aí começa um ruído. Um sinalzinho do que Deus vai operar o milagre. Um ruidinho, não sei como é que era o ruído. Faz o barulho de ruído aí. Não sei. Então houve um ruído. De repente um barulho, bum! Ossos batendo com osso. E se ajuntavam, cada osso com o seu osso. Que negócio sinistro. Olhei, eis que havia tendões sobre eles, cresceram carnes. Está parecendo até um filme de ficção científica. E se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles. E aí então ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem. E diz assim, diz o Senhor Deus, vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército sobre modo numeroso.
Irmãos, eu não sei como é que está a sua vida hoje, meu amigo, minha irmã. Eu não sei se você recebeu um diagnóstico, eu não sei o que aconteceu, mas eu sei de uma coisa: há dentro de você a palavra profética de Deus. Deus está dizendo para Ezequiel: profetize, Ezequiel. E Jesus lá em Betânia disse: eu profetizo, não é para a morte, é para a glória de Deus. Meus irmãos, o que aconteceu? A Bíblia diz, versículo 6 de João 11, voltando: quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse a seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Versículo 8: disseram-lhe os discípulos: mestre, ainda agora os judeus procuram apedrejar-te e voltas para lá? Versículo 9: respondeu Jesus: não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça. Quem vê a luz, porque vê a luz deste mundo. Versículo 10: mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Versículo 11: isso dizia e depois lhe acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, discípulos: Senhor, se dorme, está salvo. Começa a discutir teologia aqui, tá vendo? Se você entender, você vai entender já. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu. Versículo 15: e por vossa causa me alegro que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dízimo, disse com discípulos: vamos também nós para morrermos com ele. Mas todo mundo morrer mesmo, está tudo certo, está tudo acabado. O cara já estava ali acreditando que estava tudo perdido. Chegando, Jesus encontrou Lázaro já sepultado, e havia quantos dias? 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 500 estádios perto de Jerusalém. Muito dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria, para consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus ao seu encontro, Maria, porém, ficou sentada em casa. Cada um reage de um jeito. Marta foi ao encontro de Jesus, Maria ficou sentada em casa, desanimada lá, pensando na vida. Então o texto continua. Mas também, aí diz o texto seguinte, versículo 21. Disse, pois, Marta a Jesus, deu uma bronca em Jesus. Olha aí, ó. Se o senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Deu uma bronca em Jesus. Se o senhor não estivesse aqui, ou melhor, se o senhor estivesse aqui, ele não teria morrido, meu irmão. Versículo 22. Mas também sei que mesmo agora tudo quanto pedir a Deus, Deus te concederá. Declarou Jesus, teu irmão há de ressurgir. Olha que fé maluca, o versículo 24. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Versículo 25, disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, das que esteja morto, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crê isto? Ela disse, sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que há de vir ao mundo. Tendo dito isto, retirou-se, chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: o mestre chegou e te chama. Eu já volto aqui na leitura para concluir. Algumas coisas acontecem aqui. A primeira é que cada um tem uma visão sobre a morte. Deixa eu te explicar isso aqui. E aqui está o problema: se converteu, mas está guardando dentro da mente conceitos equivocados sobre a morte. Por exemplo, Testemunho de Jeová, eles pregam o aniquilacionismo da alma. O que é isto? Que o homem após morrer, ele é destruído. Só vai ficar no céu os 144 mil, que eu não sei onde eles tiraram da cabeça dele, que é um número real. Todavia, Apocalipse é uma linguagem simbólica. E eles pregam o aniquilacionismo da alma. É muito possível um crente estar dentro de casa, chega o Testemunho de Jeová, bate na porta, abre a Bíblia, que não é a Bíblia, a tradução do Novo Mundo, é uma versão equivocada criada por Charles Taze Russell, e ele abre lá e o crente acha que ele conhece a Bíblia. O Testemunho de Jeová não conhece a Bíblia, nenhum deles. Nenhum deles. Eles têm um estudo indutivo, totalmente montado, estratégico, para a condução da dialética platônica e convencer a pessoa. Então eles pegam Ezequiel, capítulo 18, versículo 3 e 4, quando o profeta fala assim: nunca mais direi esse provérbio em Israel. Os pais comeram uvas verdes, ventre dos filhos é que se botaram. Assim diz o Senhor: todas as almas são minhas. A alma que pecar, essa
O que Ezequiel está dizendo? Ezequiel está falando do gênero humano, ele não está falando do aniquilamento da alma. Ele está dizendo que se os filhos comem uvas verdes, não é os dentes dos filhos que vão estar sujos. O que está sendo combatido? Está sendo combatido um conceito antigo que vem da Babilônia, que é chamado de karma, acreditando que alguém está pagando o que alguém fez lá atrás. Olha só, o que é o karma? Estou tendo problema aqui na terra porque eu estou pagando o que alguém fez lá atrás, sim ou não? Quem já ouviu falar sobre isso? Essa é a ideia do hinduísmo, presente dentro da cultura judaica que vem da Babilônia. Então o Senhor combateu, Ezequiel 18, 3 e 4. Coloca aí na tela, meu irmão. Eu já citei, só para a pessoa conferir. Então preste bem atenção, por favor. Tão certo como eu vivo de Senhor Deus, jamais direis esse provérbio em Israel. Olha lá, coloca. Em que todas as almas são minhas, como a alma do pai, também a alma do filho. Tem alguém que é dono da alma. Quem é o dono da alma? Quem é o dono do corpo? Quem é o dono do espírito? Foi aquele que te deu e soprou o fôlego de vida. O seu nome é Jesus, irmãos. Então ele é o dono. Todas as almas são minhas. E a alma do filho é minha. E a alma que pecar essa, morrerá. Versículo 2, coloca aí. Olha só. Que tem de vós que acerca de Israel proferir esse provérbio, dizendo: os pais comeram uvas verdes, os dentes dos filhos que se embotaram? Irmãos, olha para cá. Uma crença. Aí o cara está dentro da igreja acreditando nisso. Acho que eu estou pagando a conta do que alguém fez lá, meu avô, meu tataravô. Deixa de ser trouxa, rapaz. Cada um paga pelas suas atitudes. Cada um paga pelas suas atitudes. E pagar no sentido de consequência. Toda ação tem uma reação. Por isso está escrito em Romanos 6, 23. A gente aqui só prega a Bíblia. O que diz a Bíblia? Romanos 6, 23. Que o salário do pecado é mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, o aniquilacionismo cai fora. Vamos para outra teoria equivocada? Adventista do sétimo dia. Inclusive tem um programa maneiro na televisão. Parece que prega correto. Mas quando fala sobre morte, eles pregam a psicopaniquia, o sono da alma. Que o homem ao morrer, ele vai ficar totalmente alheio à consciência de tudo que ele viveu. E quando ele morre, ele vai ficar dormindo. Ele está dormindo. Irmãos, isso é antibíblico. Quando a Bíblia fala os que dormem no Senhor, e a maior prova está aqui, quando você dorme, quem dorme? Seu corpo, sua alma e seu espírito ou só seu corpo? Quem dorme? Só o corpo, irmão. O corpo é a parte material biológica do ser. A alma e espírito é imaterial, não se cansa, não se fadiga. A alma e espírito. Todas as suas ações espirituais e de alma estão presentes, tanto é que você sonha. Você tem dormindo. Quem é que fala dormindo aqui? Quem fala inglês dormindo? Quem anda assim dormindo? Ah, meu Deus da barra. O meu irmão sanguíneo, foi até paradoxal, meu irmão sanguíneo dormindo, ele estava dormindo, né? Aí daqui a pouco, uau! Falei, caramba! Que é isso, meu irmão? Eu cortava o coração como? Daqui a pouco ele começava a chamar a cachorra. Dormindo, a Bide. Ela subia, lambia a cara dele, ele... Aí eu falei, que é isso? Isso foi um sofrimento na minha vida inteira. Então escuta, dormindo. Psicopaniquia é conversa fiada, meu irmão. O céu não é lugar de vagabundo, não. O céu é lugar de adoração. É de servir a Deus. Amém, meu irmão? Não com o trabalho dessa terra, mas um trabalho de adoração. Então, passa o X aí, ó. Testemunho de Jeová está fora. Adventista está fora. Vamos agora para o espiritismo kardecista. O que é que eles pregam? Eles pregam a reencarnação. Vida sucessiva de um mesmo espírito em corpos diferentes. Ou seja, você vai reencarnar. E depende muito, tudo está ligado no homem. Depende do que o homem faz. Ou seja, Jesus na cruz foi tomar suco de laranja. Não foi fazer nada ali não, foi uma besteira, né? Aquilo não valeu de nada. Então, o que eu fizer aqui é que vai, porque na outra reencarnação eu posso vir como uma barata. Já pensou? Uma baratinha? Toma cuidado, baratinha. Meu irmão, isso aí é loucura. A reencarnação é uma teoria e é uma doutrina que nasce com Kardec, que na verdade ela causa uma crise existencial, porque eu não sou quem eu sei que eu sou, que eu não sei quem era e o que eu vou ser. Então, na verdade, quem é você? Sei lá. Foi como aconteceu com João Batista, né? Tu és o Cristo? Ele disse não. Por quê? Quem sabe quem você é você mesmo. Então você não é alguém que foi lá atrás, você é você agora. E segundo a palavra de Deus, Romanos 14, 12,
cada um vai dar conta de si mesmo. Você ama seu filho? Sim ou não? Você ama seu filho? Sim ou não? Mas ele vai dar conta dele. Você ama sua mulher? Sim ou não? Mas ela vai dar conta dela. Ok? Você ama o seu pastor? Amém, mas eu vou dar conta da minha vida. Assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Não adianta ficar, não tem. Então, reencarnação, tira da tua cabeça aquela lorota. Ok? Então vamos lá, tem mais? Tem mais, tem os mormons, e aí vai embora, tem um monte de heresia. O catolicismo romano, por exemplo, se você não sabe, eu vou te dar aqui, falar para você, foi no Concílio de Trento. Foi no Concílio de Trento que entrou na liturgia romana, tá? Isso aqui é para quem gosta de Bíblia, tá? Quem não gosta, não crê na Bíblia. Então presta atenção. Entrou na liturgia romana a oração pelos defuntos, que é heresia, que é do espiritismo, não é da igreja bíblica, não é da igreja católica, bíblica, apostólica, que não é romana. O que aconteceu? No Concílio de Trento, entrou 7 livros a mais na Bíblia, chamados livros apócrifos. Esses livros são espúrios, lendários e cheios de equívoco, ok? E eu estou falando aqui porque eu comentei eles em 2013, foi lançado no Brasil todo. Eu refutei esses livros. A Bíblia Apologética, pesquisa na internet lá. A Bíblia Apologética com os Apócrifos, eu sou um dos comentaristas. Então preste bem atenção. Olha só, a Bíblia editada pela editora Vozes ou Paulos, ela vem com 7 livros apócrifos. A Bíblia cristã evangélica, vamos chamar assim, que a Bíblia é uma só, ela não tem os apócrifos. Foi tirado em 1621. Por que foi tirado? Foi tirado porque começaram a pegar textos tentando usar como se fosse canônico, e não tem canonicidade. É um livro cheio de erro e equívoco. 2 Macabeus, capítulo 12, quem tiver a Bíblia católica em casa, é só conferir, anota aí. 2 Macabeus, capítulo 12, versículo 42 até o 45. Diz lá que é uma obra linda e salutar orar pelos defuntos e entregar uma oferta. Então, faz a missa do 7º dia, como que se Jesus fosse na cruz brincar. Meu irmão, Jesus não foi na cruz brincar, não. Deixa eu te mostrar aqui um negocinho. Coloca aí, meu jovem, Apocalipse 1,18. Quem crê na Bíblia aqui? Então, ouça o que a Bíblia diz. Não é conversa de pastor, nem de padre. É a palavra de Deus. Apocalipse 1,18. Aquele que vive estive morto. Mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. Tem as chaves da morte. Quem é esse aí? Quem é esse aí? Meu irmão, quem falou isso foi Jesus. Eu sou aquele que vive e estive morto, mas ele ressuscitou, e ele tem as chaves da morte e do inferno. Jesus venceu a morte e nunca mais volta para lá. Ele venceu o pecado, ele venceu o diabo. Em Cristo Jesus nós temos vida eterna, irmãos. Então ele venceu, ele é o dono do céu, ele é o dono da terra e o dono do inferno. Mateus 10, 28, coloca aí na tela. Mateus 10, 28. Olha o que a Bíblia diz, a quem nós devemos temer. Eu já vou concluir e vou terminar, ok? Preste bem atenção. E por que eu estou falando isso? Está no texto João 11, preste atenção. Não temais os que matam, não podem matar. Meu irmão, pode fazer o que quiser, mas não consegue tocar na tua alma. Tanto é que tem gente, o cara vai na igreja, tomou 50 tiros, está cheio de buraco, olho de vidro, não sei o que, e dá testemunho. Quem lembra do Mailton? Veio aqui na igreja, esse já foi embora. O cara tinha um buraco aqui debaixo do sovaco. Quem lembra que ele veio aqui dar testemunho? Meu irmão, aí o cara está dentro de casa, igual aquele irmão, cara da Metodista, que eu editei o livro dele, esqueci o nome dele, foi subir para trocar uma lâmpada, escada de 5 degraus, caiu, quebrou a costela, morreu. Ih, rapaz, e aí, tem explicação esse negócio? Não tema aquele que pode matar o corpo, tema aquele que pode matar a alma. Temei aquele que pode fazer perecer no inferno tanto o corpo quanto... Quem é que tem esse poder? Foi aquele que venceu a morte, Jesus. Ele tem as chaves da morte e do inferno. Então, meu irmão, é totalmente equívoco. Qual era o equívoco desse texto? Para mim concluir. Marta brigou: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus chegou em que dia? Quantos dias? Por que Jesus chegou no 4º dia? Vou te explicar por quê. Existia uma crença popular, advinda da Babilônia, já ficou 70 anos em Babilônia, que a alma do defunto ficava 3 dias rondando ali no sepulcro. 3 dias.
e ela poderia entrar no corpo. Se Jesus fosse até o terceiro dia e ressuscitasse Lázaro, ele ia dar força e discurso àquela crença mentirosa e diabólica. Jesus vem romper com toda a ideologia maligna e ele vem no quarto dia. Lázaro está podre, fedendo em decomposição. Guarda isso aqui. O Jesus que chorou, ele não chega atrasado, ele chega na hora certa. Ele não chega nem adiantado e nem atrasado, ele chega na hora certa. Ele chegou no quarto dia, porque se ele chegasse no primeiro, no segundo, no terceiro, ele ia validar aquela crença maligna de que a alma voltava. A alma não volta, tem alguém que controla a alma. É como fala Eclesiastes 12:7. O corpo volta ao pó, o espírito e a alma volta para o domínio de Deus. Ninguém vai ficar, morreu, vai ficar vagando. Está vagando por aí, acende uma velhinha para o defunto. Isso é conversa fiada, minha gente. A Bíblia é muito clara em dizer, Hebreus 9:27, depois da morte segue-se o juízo. Segue-se o juízo. Então, na verdade, não há o que eu possa fazer por alguém que morreu, porque Jesus já fez, já foi consumado, já foi conquistado, já está tudo pronto. Então tome posse da palavra de Deus, meu irmão. Bom, terminando, por que Jesus chorou? Vamos ver agora e concluir. Pessoal do louvor aqui, nós vamos estar encerrando. Olha o que diz o texto, versículo 31, preste atenção aqui na tela. Vamos lá? João 11:31. Os judeus que estavam com Maria em casa, o que faziam? Vamos lá? Consolavam. Vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Bota aí. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiver aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus vendo-a chorar, e bem assim os judeus que acompanhavam, Jesus vendo ela chorar, agitou-se no espírito e comoveu-se. Continua. E perguntou: onde o sepultaste? Eles lhe responderam: Senhor, vem e vê. 35, o que aconteceu? Por que Jesus chorou? Porque ele viu o sofrimento de Marta e Maria. Todas as vezes que você está sofrendo, que eu estou sofrendo, você não está sozinho. Jesus está contemplando você. Todas as vezes que você está lá no meio de uma luta, se cumpre Romanos 8:26. Ele nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Jesus chorou porque viu. Tem até um louvor que diz, né? A gente não vai cantar não, que a gente não sabe. Está chorando porque, se você tem um Deus. Tem esse louvor bonito. Está chorando porque, se você tem um Deus. É um louvor que está tocando aí, muito bonito. Então, por que você está chorando? Então, na verdade, preste bem atenção, amado. Amado, vamos lá? Por que Jesus chorou? Por que Jesus chorou? Porque ele viu o sofrimento. Todas as vezes que você está sofrendo, alguém está intercedendo por você. A Bíblia fala em Hebreus 7:25, vivendo sempre por interceder por ele. A Bíblia diz isso. Agora, o que vai acontecer nesse texto? O que vai acontecer é o seguinte: o texto vai dizer que Jesus chorou. E o texto continua, ele não para aí. Versículo 36. Então disseram os judeus: vede quanto o amava. Todo mundo ficou, Jesus amava esse homem. Eu queria que você falasse para quem está ao seu lado. Você pode ficar de pé? Você pode ficar de pé? Para a gente concluir? Diga para quem está ao seu lado aí: Jesus ama você. Jesus ama você. Essa enfermidade não é para a morte, é para a glória de Deus. E no meio da luta tem a voz profética dizendo: olha aí, ó. No meio de todo o caos, vai ressurgir, vai ressuscitar. E aí então, a Bíblia diz: mas alguns objetavam, não podia ele, olha aqui, irmãos, olha o que acontece com a gente hoje também. Não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer com que este não morresse?
Não podia. Ele podia fazer isso, né? Olha o que diz o texto. Vamos lá. Rapaz, tem que usar óculos também já, hein? Olha o que diz. Jesus, já agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, cuja entrada tinham posto uma pedra. Olha lá, ó. Então ordenou Jesus: faça o quê? Tira a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, Senhor. Não tem mais jeito não, Senhor. Talvez você entrou aqui essa noite pensando assim: não tem mais jeito não, pastor. Meu casamento já era. Esse meu filho não tem mais jeito não. Essa minha filha aí não tem mais jeito não. Minha vida não tem mais jeito não. Não sei como é que você entrou aqui. Não tem mais jeito não. Já cheira mal. Porque tem coisa que quando não mexe, está quietinho, não tem nem cheiro. Mas quando começa a mexer, começa a feder. É ou não é? Já tem 4 dias, Senhor. Não tem mais jeito não. 40. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que se creres, verás a glória de Deus? Deus falou com gente aqui: se você crer, você vai ver a minha glória. Se você crer, você vai ver a minha. Por que você está parando de crer? Nada acabou não. A vida continua. Deus está no controle. Então se você crer, você vai ver a minha. O que eles fizeram? Tiraram então a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, agora vai entrar ele, porque tirar a pedra é com a gente. Então Jesus disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. Aí agora, e tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Se ele não falasse o nome dele, o cemitério todo ia levantar, porque ele tem poder sobre a morte. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligadas com ataduras, e o rosto envolto no lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Quer dizer, tire tudo, vocês têm que fazer isso. Muitos poderes judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhe contaram dos fatos que Jesus realizara. Amado, aqui nós terminamos. Eu quero orar com você. Seja crente, creia no milagre, creia que Deus tem poder para mudar essa situação, creia que Deus tem poder para agir nessa causa, creia que Deus pode mudar essa história. Talvez você tenha que tirar a pedra. O que é que está impedindo? O que é que você tem que fazer no sentido humano da coisa? Faça. Talvez tirar a pedra é procurar essa pessoa da sua família e pedir perdão. Talvez tirar a pedra, antes de terminar esse culto, pegar o teu WhatsApp e mandar uma mensagem para ela ou para ele, quebrando esse orgulho que não deixa você tirar essa pedra, e o milagre vai acontecer. Talvez o milagre você precise de chorar, jogar para fora, externar seus sentimentos. Quanta luta, pastor! O Senhor está com você. Quanta dor, pastor! O Senhor está com você, e por isso Ele te trouxe aqui.